Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos nos acomodar. Después continuamos tirando fotos. Já temos um monte de fotos. Depois vamos fazer, por favor, se vocês puderem me enviar as fotos para a coordenação do evento, seria bem legal para a gente colocar no portal, no Facebook, no Twitter e por aí vai. Tá bom? Não esquece. Mas só as que a gente saiu bonitos. Não vai ser fácil, mas tudo bem. Bom dia a todos. Hoje ainda estamos mais animados que ontem, que temos muitas mais perguntas que não foram ainda respondidas e temos 2 ou 3 mesas, já não lembro, muito boas. Mas além de cumprimentar a vocês presentes, eu quero cumprimentar os 1.500 acessos que tivemos ontem e que muitos deles com certeza nos estarão vendo. Dar os bons dias também para vocês que estão online, tá? Então, já somos muitos aqui e muitos mais nos estão vendo através das novas tecnologias. Bom, sem ocupar mais tempo, para esquentar ainda mais nosso debate, vamos começar hoje, esta manhã, com a mesa chamada Desigualdades, Diversidades e Base Nacional Comum do Currículo do Ensino Médio. O Plano Nacional de Educação define que o MEC tem que encaminhar uma discussão para a definição das bases nacionais comuns do currículo para ensino, no nosso caso, para ensino médio. A ideia de já encaminhar uma discussão pressupõe que tem que haver, ou que tem que ser definida, uma base comum para todo o país. O que significa uma base comum? Para quem não sabe, a ideia de algo que não sabemos o que se ensine em comum em todo o país. Mas nós temos várias perguntas a partir disso. O que é uma base? Não, nem todos pensamos igual. Quem define essa base? Como se define essa base nacional comum? Um dos argumentos utilizados da necessidade de uma base nacional do currículo é a necessidade de diminuir as diferenças regionais. Será que as desigualdades se diminuem a partir da definição de uma base nacional comum? As desigualdades estão ancoradas em desigualdades educacionais, as desigualdades sociais. Esse é o real sentido da definição de uma base nacional comum? Poderia diminuir essas desigualdades? Como pensar a diversidade no marco da construção de uma base nacional comum do currículo para o ensino médio? Estas são só algumas das perguntas que surgem a partir de que o PNE, o Plano Nacional de Educação, define que o MEC tem que encaminhar esta discussão. Sobre este tema, vão falar hoje, e com certeza levantarão outros questionamentos, vão falar hoje a professora Nilda Alves, da Universidade Estadual de Rio de Janeiro, o professor Alfredo Veiga Neto, da Universidade do Rio Grande do Sul, está errado no folder, por favor, corrijam, e a professora Elizabeth Maceno, da Universidade Estadual de Rio de Janeiro. Tudo bem? Igual que ontem, peço para vocês ir escrevendo a partir das falas, os comentários, as perguntas. É muito importante
que qualquer coisa que vocês não saibam, qualquer coisa que não tenham entendido os argumentos dos palestrantes, perguntem para a gente poder, para dar a possibilidade dos palestrantes explicar e se colocar com a maior clareza possível. Tudo bem? Vamos lá? Não, eu não funciono sem a... Pronto. Eu quero abrir. Como é que se abre aqui, hein? Já abriu. Bem, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a esse convite que me foi feito pela organização do encontro. Né? É evidente que por idade, né, eu já estava até um pouco afastada dessas discussões, mas surgiu essa discussão de base nacional comum e os rumos que ela vem assumindo me preocuparam muitíssimo e eu, como se diz, voltei à luta. E eu agradeço a possibilidade de vir campear, né, aqui e batalhar aqui pela posição. Então, nesse sentido, eu tenho duas observações iniciais. A primeira delas é que, apesar de velhinha, eu não consigo fazer uma discussão sem tomar partido. Isso é uma educação familiar que eu tive, e eu luto bravamente, e daqui a pouco eu estou brigando, certamente com ninguém, mas estou brigando por uma posição aqui dentro da minha fala. E a segunda delas é que eu acredito veementemente de que isso não significa que eu tenha absoluta certeza de tudo que eu vou falar e do que eu vou falar é o certo. Né? Nós estamos em plena discussão dessa questão. Né? O que eu estou trazendo, o que eu vou trazer na minha fala, né, é uma posição. Né? Mas existe um autor que é um diretor de teatro, que eu gosto muito e cujos livros eu li todos, chama Peter Brook, é um inglês que foi trabalhar na França, que ele diz que a gente deve acreditar veementemente naquelas verdades que está defendendo, mas que lá no fundo sempre tem alguma coisa, quem sabe a gente pode abandonar por uma ideia melhor. Então eu quero que vocês escutem o que eu vou falar nesse sentido. Está em completa discussão, apesar da forma convicta com que eu vou falar, ok? Bom, eu já decidi que o título, né, que eu vou assumir é que, ao contrário do que muitos estão dizendo, né, que é muito fácil resolver os problemas da educação, porque eles são óbvios, não é? É só botar os professores a fazer coisas que eu penso que devem ser feitas, tudo estará resolvido, não é? E que será bem melhor assim. Eu trago no título que eu escolhi, para o que eu vou falar, a ideia de que os problemas da educação são problemas complexos, fluidos e que se referem a questões socialmente vivas, quer dizer, das quais nós participamos todos intensamente. Né? Elas não são questões para serem resolvidas a não ser com a participação de muita gente e muita discussão. Não é aqui. Não, gente, eu não sei funcionar sem o ratinho. É o mouse que está me fazendo falta, só isso. Tá, ok. Bom, então vamos lá. No que nós pensamos, né, sobre a educação, tentamos compreender hoje, eu tenho trabalhado isso mais no que se refere à formação dos professores e professoras, mas eu acho que isso pode se referir a todas essas questões socialmente vivas a que eu me referi no título. Né? Nós hoje podemos perceber, nós temos elementos para perceber isso, que nossas educações, né, se dão em diversas redes educativas que somos nós mesmos que formamos, somos nós mesmos que
nelas nos colocamos e somos nós mesmos que nelas nos formamos. Tá? Então, a ideia é que essas redes, elas são espaços-tempos onde se criam conhecimentos, significações para a vida, para as ações que a gente tem que usar profissionalmente. Ela permite organizações de ações e ela permite formulação de problemas e de possibilidades de encontrarmos soluções. Agora eu acho que vai aquela setinha. Então, eu tenho enunciado essas redes da seguinte maneira. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esses espaços-tempos e conhecimentos e significações estão juntos e estão em itálico, porque nós que trabalhamos com o que nós chamamos da corrente de pensamento de pesquisas, né, com os cotidianos, nós temos trabalhado com essa ideia para tentar superar as dicotomias que nós herdamos da modernidade. Né? Então, essas redes educativas, que são muitas e que nos formam todas, elas têm sido mais ou menos assim elaboradas por mim. Em primeiro lugar, elas são sempre redes de práticas teorias, quer dizer, nelas circulam práticas, nelas circulam teorias que são mais ou menos relacionadas. A primeira delas, eu faço essa escolha, né, não por prioridade, mas porque isso aqui eu trabalho muito com a formação de professores, é aquele lugar onde nós, é aquela rede onde nós nos formamos acadêmica ou profissionalmente. A segunda delas é a de teoria prática das pedagógicas cotidianas. É aquela que nós, nos contatos entre professores e estudantes, vamos desenvolvendo. Eu não vou desenvolver muito isso aqui, não. Eu só quero dar para vocês o lugar da onde eu estou analisando o que eu vou analisar, ok? O das práticas teorias das políticas de governo. Em seguida, o das práticas teorias coletivas dos movimentos sociais. O das práticas teorias das pesquisas em educação, o das práticas teorias de produção e uso de mídias, o das práticas teorias de vivências nas cidades, no campo ou à beira das estradas. Então, nesse sentido, essas redes, elas funcionam, elas se articulam em permanência, desta ou daquela forma. Né? E na formação de professores e professoras, eu estou trabalhando com a ideia de que ou nós compreendemos que elas estão articuladas, elas não dependem de articulações que eu faça, essas articulações existem porque muitos a fazem, e se nós jogamos isso na formação, nós podemos, naquela primeira, né, que eu enunciei, efetivamente a gente pode talvez chegar a algum lugar no que se refere a alguma mudança na proposta de formação dos professores. Então, nesse sentido, é importante dizer que elas funcionam como lugares, espaços-tempos próprios, né? Mas elas funcionam também extremamente articuladas, mesmo que a gente não consiga perceber isso permanentemente, mesmo que hajam tipos de hegemonias diferenciadas entre elas. Bom, então, nesse sentido, essas questões educativas, elas não são absolutamente simples e tranquilas de resolver. Elas são, ao contrário, elas são complexas, são fluidas, e elas exprimem questões que têm sido chamadas por alguns autores de socialmente vivas. Né? E por isso mesmo, elas são difíceis de problematizar. Né? Não se dá para dizer, bom, temos isso para resolver, então vamos resolver. Não é assim. Né? A coisa não se passa assim. Né? Por quê? Porque existe sempre uma grande carga emocional na tentativa disso e que seus pontos de partida são com muita frequência ideológicos. Além disso, elas envolvem escolhas que são escolhas éticas que exprimem valores, que são sempre diferenciados. Né? E como envolvem muitas pessoas, com suas tantas diferenças, é preciso que haja permanente negociações para que elas cheguem a algum lugar. Então, de saída, esse tipo de situação, ao contrário de dizer que é fácil, vamos resolver, vamos contratar alguém e fazer,
elas exigem 3 cuidados básicos, na minha opinião. Primeiro, é que a gente tende a assumir os traços de superfície e que aí confunde-se o entendimento, né? Elas exigem que a gente faça uma problematização afundando a questão, né? A outra é que a gente tem muita a tentação de, para resolver rapidamente, aderir àquelas soluções que parecem mais fáceis, né? Eu vi isso, por exemplo, acontecer numa reunião da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, né? Mas é preciso fazer rapidamente, então temos que fazer, né? E essa é a solução mais fácil, contrata alguém, faz e acabou. Além disso, é preciso lembrar que os modos são sempre contraditórios, né, dentro dessas lutas, né? E que a gente tem uma tendência a dizer, mas isso é o que se fala, isso é o que todo mundo fala. Ou seja, aceitar como verdade no campo educativo certas hegemonias que estão colocadas, né? Eu lembro aquela que talvez seja a hegemonia mais conhecida, mais falada no mundo, né, como naturalmente para ser aceita, e que é alguma coisa que surgiu há séculos, não é? Dentro de um livro que é de 1657, chama-se Didática Magna, do Comênios, ele, quando vai falar da escola, que ele chama da Escola Nacional, da Escola... esqueci o nome, loucura. Da escola primária, né, do que seria a escola primária nossa, a escola fundamental, o primeiro ciclo dela, ele diz, esse nome escola primária traiu a minha idade, né, mas não tem a menor importância. Ele fala, ele enumera 17 questões que devem estar dentro da formação dos seres humanos que estão naquela escola e que devem ser todos, porque o subtítulo da Didática Magna que é talvez o mais belo legenda, né, que se encontrou para a escola durante a modernidade, é ensinar tudo a todos, né? Então, ele diz que tem que se ensinar meninos e meninas, isso em 1657, vocês imaginam que era alguma coisa bastante, né, interessante de ser dita. Muito bem, ele enumera 17 assuntos. E nós assumimos, quando generalizamos essa ideia de escola nacional, nós assumimos os 3 primeiros como a verdade que deve existir, que é ler, escrever e contar. Ler, escrever e contar são as 3 primeiras palavrinhas das 17, né, indicações que ele faz. As outras 17 menos 3, dá 14, foram absolutamente escolhidas nessa nossa dístico, né, assumido como a verdade absoluta. E hoje a discussão que a gente está tendo é mais ou menos essa. Ou é praticamente essa ainda, ou seja, essa ideia hegemônica de que tem que se ensinar o básico para todos. Aí eu entro, digamos, no que nós temos que discutir. O Plano Nacional de Educação, ele foi discutido durante muito tempo e ele foi sancionado como lei o ano passado, em junho do ano passado, pela Presidenta da República. Ele possui 20 metas, essas metas, cada uma delas é dividida em diversas e múltiplas e diferentes estratégias para se alcançar a meta. Mas há uma coisa que está sendo absolutamente enfatizada por aí e está até colocada, né, dentro desse seminário no qual nós estamos, que é a enfatização dada à meta 2, que se refere ao ensino fundamental, e à meta 3, que se refere ao ensino médio. Mas que nós vamos ver que são profundamente diferentes, tá? A proposta feita. E a preocupação maior é porque existe uma intensa ação das forças privatistas na educação sobre essa meta, com essa meta, para que essa meta se realize.
E existe uma grande movimentação dos educadores fazendo a discussão dessa temática, que é isso que eu acho que nós vamos compreender hoje aqui. Eu trouxe para a gente poder ler com calma a meta 2 e a meta 3. A meta 2 do ensino fundamental e a meta 3 do ensino médio. Vejam que, no que se refere, né, ao que é para realizar, né, elas se aproximam. Né, o que está na meta se aproxima, né, que é universalizar, de certa maneira, esse atendimento. A que dá a data, né, é a do ensino médio, ou seja, daqui a 2 anos, né, porque tudo se refere nessa lei daqui a 2 anos. É uma lei bastante megalô, né, como a gente poderia dizer, porque tudo tem que resolver em 2 anos. Não se resolveu durante todos os nossos 4 séculos de existência, mas agora tem que ser em 2 anos. E a minha discussão é ver qual é a prioridade para se discutir em 2 anos e se resolver em 2 anos. É isso que eu tento fazer nessa discussão. Então, vamos lá. Então, como vocês puderam ver, elas são aproximadas, né? Mas o que traz problema é quanto ao modo de tratamento político dessas 2 metas. Então, esta aí se refere ao ensino fundamental. Nesta, né, diz que é preciso pactuar, então fala num pacto, não numa discussão, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito da instância permanente de que trata, enfim, o parágrafo 5º do artigo, que não muda essa coisa aqui, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. Então, veja, a ideia de que essa base nacional comum está na lei, ela está, né? Aliás, ela já estava na Lei de Diretrizes e Bases, que é de 96, né? E que desde lá vem sofrendo uma discussão bastante razoável, porque se tem feito uma discussão grande sobre a necessidade e possibilidade dessa base nacional comum, né? Só que aqui eles acrescentam a palavra curricular, né, que para nós, curriculeiros, mistura de currículo com brasileiro, né, nós curriculeiros, ela tem aparecido como uma questão bastante complicada, porque isso conduz a uma ideia de currículo que nós não assumimos há muitos anos, né, que é aquela conformação disciplinar do currículo. Porque é isso que está aqui, é a tentativa que se tenta aqui. Vou ao ensino médio, que é que interessa a vocês mais diretamente. E aí muda a proposta política para isso. Vamos ler. O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade, mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação, até o 2º ano de vigência do PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos de ensino médio a serem atingidos nos tempos e etapas de organização neste nível de ensino, com vistas a garantir a formação básica comum. Aqui não entra a ideia de base nacional comum, que entrou na anterior, claramente. Ou seja, isso e passa a ser agora uma interpretação política, como eu disse, não é para ser levada como verdade a interpretação que eu estou fazendo no momento. Para mim, isto aqui saiu acordado com as forças privatistas, que tantas apostilas venderam pelo Brasil afora, né, de que era hora e possível se fazer esta base nacional comum de tal maneira que não precisava absolutamente ser consultada, fazer consulta pública sobre isso, ou qualquer outro tipo e espécie de coisas. Então, eu digo que, no que se refere ao ensino médio, nós estamos um pouco mais tranquilos, apesar, né, de que isso tem que ser resolvido também em 2 anos, porque é tudo em 2 anos, como eu disse a você. Né?
apesar de ter sido resolvido, mas nós estamos aqui legitimados por essa lei, fazendo uma discussão, enquanto que aqui não há essa legitimação, no que se refere ao ensino fundamental. Tá? Ou querem não fazer essa discussão, porque já está resolvido. E isso eu vi justamente nesse encontro da Undime, quando o representante da Fundação Lehman, por exemplo, ele dizia que não via por que se discutir sobre a questão, porque isso era um assunto claro e simples de ser resolvido. Né? E que um outro colega dizia que, como todos sabemos, né, currículo é aquilo que os professores têm que fazer dentro de sala de aula. Ou seja, aquilo que alguém resolveu e que o professor executa na sala de aula. Só que nós, curriculeiros, não sabemos isso. Não sabemos e não trabalhamos com essa ideia. Nós trabalhamos com a ideia de que currículo é aquilo que professores e estudantes fazem na sala de aula. É completamente diferente. Ou seja, não há um sinal necessário anterior de alguém brilhante ou alguém que queira ganhar dinheiro com isso, para que se faça, né, aquilo que tem que ser feito. Então, vamos seguir para tentar ver. Eu vou falar um pouco da pressão privatista. Eu coloquei aqui na meta 2 e 3, mas eu considero que a pressão grande é sobre a meta 2. O interesse maior é sobre a meta 2, exatamente porque ela não exige a articulação da sociedade. Né? Bom, em primeiro lugar, é a ideia de dar uma educação igual para todos. Né? É aquela ideia, e aí como isso foi muito falado, por séculos, né? Do século XVII. Né? Além disso, há uma fala que é geral, inclusive dessas pessoas, que como houve um equívoco de se ter começado a tentativa de um processo de qualificar a educação pela avaliação, né, porque foi isso realizado, iniciou-se no governo Fernando Henrique Cardoso e continuou no governo Lula, né, e hoje é um processo estabelecido nesse país, apesar de todas as questões que têm sido levantadas quanto a isso. Hoje, esse lugar aí, na minha, né, opinião política, já deu o que tinha que dar. No entanto, se nós começarmos a trabalhar com a ideia de que é preciso montar uma base nacional comum, isso aí vai ser um bom motivo de lucro. Né? Para isso, o grande trunfo apresentado é uma tese defendida nos Estados Unidos por pesquisadora brasileira. Ela é chamada para ir a todos os lugares falar da tese dela. E ela, então, diz que fez um levantamento no currículo nacional, nos documentos do currículo nacional, de 10 países bastante diferentes, para provar que esse tem sido um movimento mundial. Absoluta verdade, mas nenhum questionamento sobre isso. Quer dizer, como é que esse movimento surgiu, como é que essa questão apareceu como colocada internacionalmente, por que forças colocados a ideia de um documento comum nacional apareceu. Né? Então, ela faz isso e, absolutamente, ela não contextualiza esses países. Então, ela compara Austrália, África do Sul, Estados Unidos, Cuba, Finlândia, etc., os documentos que chegaram a ela sobre essa questão, e ela vai mostrando como é que eles se desenvolveram. Mas, quando perguntada sobre que contextualização ela deu disso, quer dizer, como é que aquilo surgiu na política local, ela não explicita isso e diz que não fez isso porque não tinha interesse nisso. O que ela interessava era comparar somente os documentos. Bom, então, veja, o que nós estamos discutindo sobre isso? Em primeiro lugar, nós possuímos no Brasil um campo de pesquisa e estudos bastante significativos, que tem discutido essa questão há muitos anos e que, felizmente, tem sido ouvido e trabalhado por muitos. Isso teve, politicamente, nesse país, uma importância enorme, e isso é preciso recuperar. No governo Fernando Henrique Cardoso foi baixado um negócio chamado Parâmetros Curriculares. Né?
e que foi assumido como base para se levantar e fazer e desenvolver aquelas avaliações que foram feitas e que foram tomando o rumo que tomaram. No entanto, as forças sociais trabalharam no sentido de dar origem a uma enorme quantidade de diretrizes. Se nós fizéssemos, né, um volume com essas diretrizes, com certeza nós poderíamos obter alguma coisa como um caderno, um livro de umas 1000 páginas. E eu acho que esta variedade é que tem que ser, a partir dela é que nós temos que encarar o que é possível ser a educação brasileira. Isso foi dito por forças sociais extremamente diferenciadas, o que é que elas queriam. E a questão que se coloca é se nós seremos capazes de fazer essas leituras e de fazer uma discussão conjunta disso que foi apresentado por essa enormidade de gente, né? Eu gostaria de colocar aqui uma coisa que eu estou colocando em toda a fala. Vejam bem, não se trata, dentro dessa posição, de que se formos nós, né, será uma boa base nacional comum que será redigida. Não se trata de uma disputa de mercado. O que nós achamos é que não há necessidade dessa base nacional comum. Bom, então, a questão da ideia de que vamos obter uma educação. Nós temos defendido que a educação igual para todos, ela não é obtida dentro de o estabelecimento de uma base nacional comum, mas respeitando-se a diferença. Ou seja, essas 1000 páginas que foram efetivamente tecidas nos movimentos sociais e com os educadores presentes. Então, essa consideração das diretrizes, ela é fundamental. Eu vou levar mais tempo, senão eu não digo o que eu quero dizer, tá? Desculpa. Mas vai ser rápido. E a questão do conhecimento de proposições curriculares de outros países é uma questão que nós também temos que fazer, temos que conhecer. Que bom, vamos conhecer. Mas eles são extremamente diferentes e desiguais, e é preciso considerar os contextos políticos e educacionais de cada um deles, que são extremamente diferentes. Para resumir essa ideia, a gente sabe, eu tenho um autor com o qual eu trabalho, que é um biólogo que trabalha estuda visão. Ele diz, a teoria se importa facilmente, isso não é uma citação dele, não, mas é a ideia que ele transmite no que ele fala. A teoria se importa facilmente, mas a prática só se pode dar dentro das lutas de forças concretas de cada país. Bom, e aí eu vou para aquela meta que eu acho que precisa exigir uma solução. Sem ela, não há nenhuma discussão educacional possível. E ela está lá, e ela exige 2 anos para ser executada. E sobre essa meta não se quer falar. Eu não entendo por quê, mas não se quer falar. É assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública tomar como referência o piso salarial nacional profissional defendido em lei. Essa lei ela é de 2008. Ela sofreu uma proposta de inconstitucionalidade que chegou ao Supremo, porque é o Supremo que se pronuncia sobre constitucionalidade. Tendo como relator o famoso Joaquim Barbosa, essa lei recebeu, né, um acordo de que ela é constitucional e ela que precisa ser executada. Esse acordo foi dado em 2011. Hoje, se nós falarmos em 2015, né, já tem 4 anos que ela está em andamento, mas em 2 anos ela tem que ser colocada no plano de carreira. Porque, senão, na minha opinião, nós todos, qualquer um cidadão, pode ir em torno de todos os entes federados, como diz esse mesmo plano nacional, e fazer um processo contra aquele que não cumprir essa lei nessa meta. Tá? Ou se resolve isso, ou
não há mudança educacional. Podemos fazer, eu costumo dizer que como curriculeira, eu sou capaz de fazer uns 4 ou 5 em um mês, né, bases nacionais comuns. A gente sabe das coisas, a gente sabe a discussão, a gente sabe o que anda por outros países. Muito fácil de fazer isso. Isto aqui é que é o difícil. Quando eu fiz esta pergunta na Undime, nós tivemos o bracinho de 4 pessoas levantadas. Eram 4 os municípios ali presentes que cumpriam a lei. O resto não cumpre, mas não quer falar disso. Né? Os estados também não. Mas como é que se vai mudar a educação brasileira sem que esse piso, que foi considerado constitucional pelo Supremo, não for executado? E é evidente que eu teria muito mais coisa para falar, mas porque foi o combinado entre nós. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Neuda, muito obrigada por sua clareza e por seu esforço didático para a gente compreender um problema tão complexo e caro para todos nós. Bom, agora vamos escutar o professor Alfredo Veiga Neto e eu vou continuar com meu papel de chata, com o papelzinho do cine. Viu, Carla? Não sou eu. Agora vai ser agora me toca a mim, né? Bom dia às pessoas aqui presentes, agradeço as presenças, agradeço, claro, a esse convite feito pela comissão organizadora desse evento, para estar aqui com vocês desde ontem e nesse momento com a professora Nora, a professora Nilda e a professora Beth nessa mesa. Eu falo de uma posição de uma pessoa ligada à universidade, num grupo de pesquisas, aqueles grupos do CNPq, um grupo que se chama Grupo de Pesquisas em Currículo e Contemporaneidade. E a sede, por enquanto, disso está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No programa consta UBRA, eu trabalhei alguns poucos anos na UBRA e já saí, felizmente, saí de lá faz 4 anos. E foi uma experiência interessante, mas teve seu tempo certo. A partir desse lugar, de alguém interessado em estudar currículo e contemporaneidade, que eu vou falar aqui e me ater ao tempo, obviamente, na medida do possível, e mais levantar algumas questões. Eu peço desculpas se a minha fala for quase uma bricolagem, quase uma colcha de retalhos, de diversas questões com as quais eu e o meu grupo de pesquisas nessa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, temos nos envolvido há cerca de 20 anos. Essa minha fala é, de certa maneira, um convite a vocês e uma provocação que eu faço em algumas coisas ditas, principalmente focando algumas questões que eu considero de fundo para pensarmos o tempo presente, para fazermos aquilo que se pode chamar uma história do presente. Então, eu quero não apenas ir, que é muito importante, eu sempre parto dessa recuperação de uma história do pensamento educacional moderno, da pedagogia moderna, e eu sempre me refiro, sempre começo com a didática magna, e eu acho muito interessante que nós vamos nessas raízes que marcaram profundamente o que se pode considerar pedagogia moderna, ou pensamento pedagógico, ou educação na modernidade, que vem a ser justamente essa noção de que é possível ensinar tudo a todos, que é necessário ensinar tudo a todos, e essa inspiração que teve principalmente Comênios, mas é uma inspiração de uma época que é o início do século XVII na Europa e que se atravessa pelo mundo afora. E é a partir disso, é a partir dessa inspiração comeniana, depois desdobrada em vários outros autores e principalmente levada a efeito no século XVIII, pelo iluminismo francês e iluminismo alemão, que vai se instituir essa noção de práticas pedagógicas modernas, tomando o currículo como seu operador. Eu considero o currículo como o operador desse pensamento dentro da escola, e dentro do currículo a dimensão disciplinar.
Então, vem justamente, não é nada natural, mas vem dessa invenção de cerca de 400, 500 anos, esse assento disciplinar. O que estabeleceu o que a gente pode chamar um projeto de educação escolar na modernidade, que é um projeto homogeneizador. Aquilo que, por exemplo, Bauman chama de uma modernidade sólida. É uma sociedade homogeneizada, porém estratificada. Quer dizer, não é uma homogeneização de todos somos iguais em tudo. Dependendo dos estamentos sociais ou das classes sociais, há homogeneidades internas. E esse é o projeto moderno, para falar muito simplesmente, assim, muito resumidamente, dessa instituição chamada escola moderna, de caráter disciplinar, formando aquilo que se pode chamar de uma sociedade disciplinar. Não uma sociedade disciplinada, propriamente, mas uma sociedade disciplinar. E aí nós podemos recorrer, dentro desse resgate muito rápido e histórico, nós podemos recorrer ao entendimento do que seja a disciplina. Isso é dito com todas as letras do fim do século XVIII, numa obra fundante também da pedagogia moderna, que foi sobre a pedagogia, um curso dado por Kant na Alemanha e transformado em anotações, e essas anotações transformadas num livro que existe no Brasil, à disposição, em língua portuguesa, chamada Sobre a Pedagogia. E ele define muito claramente que a pedagogia necessita da disciplina, que a pedagogia são as práticas, diz respeito às práticas e teorias, isso é Kant, as práticas e teorias sobre educação escolar. Hoje nós falamos de pedagogias culturais e levamos isso para fora da escola. Mas Kant vai ser muito específico para dizer que a escola moderna tem que ser, antes de tudo, uma escola disciplinar, porque as crianças devem ir à escola para que lá aprendam a usar o seu tempo e o seu espaço. Então, está nessa fundação que vem do século XVII e que atravessa depois para o século XVIII, que eu vou dizer vem de outra área, e eu não gosto da expressão, mas eu acho que ela define bem, que faz parte do DNA. Eu não gosto dessa expressão, ela é usada em outros contextos biológicos e foi importado para outras tendências assim, ideológicas, falar em DNA das empresas, DNA, enfim. Mas aqui no caso cabe falar no DNA da própria pedagogia e da própria escola moderna. Ou seja, as crianças têm que ir à escola para que, antes de tudo, antes de aprender o que se chamava na época cultura, ou que a gente pode chamar de conteúdos escolares, antes disso, e mais importante do que isso, para que aprendam a usar o seu espaço, aprendam a viver em determinados espaços, saibam os seus lugares e aprendam os seus tempos. Então, esse binômio espaço-tempo, tempo-espaço, que é melhor tratar mesmo como uma palavra única, até mesmo sem hífen, ela se remete a isso que se chama a disciplina e as disciplinas modernas. E nasce daí, eu acho que é preciso esse resgate para que nós compreendamos aquilo que pode se chamar um descompasso, ou que alguns chamam também de um desencaixe, essa expressão é de Giddens, um desencaixe entre determinadas instituições, no caso aqui nos interessa a escola, entre a escola e a sociedade. O brutal desencaixe que ocorre hoje entre uma instituição que foi pensada disciplinar para uma sociedade que está sendo cada vez menos disciplinar e está digamos assim, deslocando a ênfase na disciplina, não que não existam mais disciplinas e mesmo não existam desejos pela disciplina, mas a ênfase se desloca da disciplina para mecanismos de controle. Isso é muito interessante, essa sacação feita especialmente por Gilles Deleuze no início da década de 90, esse filósofo francês, que a partir de uma sugestão de na época, já um ex-amigo dele, que foi Michel Foucault, essa sugestão de que a sociedade moderna para a sociedade contemporânea, essa passagem já na segunda metade do século XX, essas transformações sociais profundas que vêm da década de 60 e da década de 70, estão levando a um mundo que é cada vez menos disciplinar e cada vez mais um mundo de controle. E a expressão sociedade de controle foi uma expressão cunhada por Deleuze para descrever uma sociedade que não é mais tão preocupada com o espaço e o tempo de cada um, mas sim com a segurança de cada um. Então, aquilo que se chama hoje sociedade de segurança,
que se manifestam, por exemplo, essas mudanças se manifestam em novas tecnologias, nas câmeras de controle. Sorria, você está sendo filmado, você está sendo gravado, ou câmeras escondidas, ou que se chamam fichas simbólicas, né, tecnicamente se chamam fichas simbólicas, por exemplo, currículo Lattes, por exemplo, sistema Sucupira, a plataforma Sucupira, são, no nosso campo, são fichas simbólicas que ao mesmo tempo que aumentam a nossa segurança institucional, a nossa segurança dentro das profissões, enfim, do funcionamento das instituições, no caso educacionais, no caso universitárias, enfim, ao mesmo tempo que fazem isso, nos constrangem. Então tem sempre, nessa nova configuração de sociedades de controle, existe essa ambiguidade que se ganha por um lado e se perde por outro. E, por exemplo, os sistemas de avaliação e aquilo que eu chamo de desvio para a direita no currículo, que é a ênfase progressiva e maciça na avaliação. Quer dizer, nós passamos de, se a gente fosse imaginar, digamos, 3 fases, entre aspas, da vida de um currículo, nós temos o planejamento, a execução e a avaliação. E se passa cada vez mais de uma preocupação sobre o planejamento, sobre o que ensinar ou como ensinar, ou se atravessa a prática do ensino e da aprendizagem, mas vai botar cada vez mais ênfase em sistemas de avaliação, que é um desvio à direita, e aí a direita tanto do currículo quanto, se vocês quiserem, da direita ideológica, que é um desvio à direita que põe essa ênfase em mecanismos de esquadrinhamento, de avaliação, fichas simbólicas, câmeras escondidas, acompanhamento pelo celular e de certa maneira, certas práticas com grupos sociais eletrônicos têm a ver com esse deslocamento para o controle. Nós cada vez nos expomos mais ao controle dos outros e, ao mesmo tempo, controlamos os outros. Portanto, passamos de uma sociedade disciplinar, que era uma sociedade panóptica, com acento no panoptismo, para uma sociedade de controle que é sinóptica. Então, esse conceito do sinoptismo é muito interessante para nós compreendermos essas transformações. Vocês vejam que eu estou falando em transformações que estão no fundo, estão na base, estão naquilo que nós poderíamos chamar, que estão na episteme. Não são transformações epistemológicas, são transformações epistêmicas. E o conceito de episteme e do adjetivo epistêmica é um conceito que eu tomo emprestado de Michel Foucault, quando ele vai chamar de episteme a um conjunto de condições de possibilidade para pensar em determinado momento. Por quê? Por que nós pensamos de determinada maneira? Está por debaixo mesmo daquilo que alguns chamam de ideologia. O que é possível pensar, o que é pensável, e, consequentemente, o que é possível dizer e é possível politizar em determinado momento. Tudo isso esses comentários todos estou fazendo para chamar a atenção de que eu penso que é preciso estar sensível a essas transformações epistêmicas, que são transformações de fundo, que estão por debaixo de uma nova forma de pensar que, se vocês quiserem de novo, Bauman, que é cada vez menos sólida e cada vez mais líquida. Essa é aquela noção de que cada vez nós podemos ter muita certeza sobre as coisas, mas cada vez aumentam as nossas dúvidas em relação ao que nós pensamos. Nesse contexto, por exemplo, é preciso não confundir, e esse ponto eu acho muito, de todos os pontos que levantou a professora Nilda, muito interessante. Eu quero, nesse momento, pensar a ideia de que nós não devemos confundir ênfase. Por exemplo, eu estou sendo enfático, posso bater na mesa, dizer que tenho certeza nesse momento sobre isso, mas não devemos confundir a ênfase com a certeza. Eu tenho certeza, sempre provisória, essa provisoriedade, essa liquidez, esse escoamento das verdades, isso é típico desse momento, disso que nós podemos chamar de contemporaneidade, e é radicalmente diferente daquelas certezas sólidas, sonhadas, pensadas pela modernidade, especialmente a partir do século XVIII. E nessa questão, então, o que está por debaixo, o que está no fundo? Está no fundo justamente 2 grandes transformações nas nossas percepções
nas nossas representações e nos usos que a gente faz do espaço e do tempo. Então, a percepção, a representação e o uso do espaço e do tempo mudaram profundamente. E é muito interessante nós vermos que em meados do século XIX, e temos muito a aprender com isso, Karl Marx vai nos chamar a atenção para o fato de que nós cada vez mais vivemos num mundo em que o que é sólido se desmancha no ar. Isso, vocês vejam, fazem 150 anos. 150 anos que ele diz. E outra coisa muito interessante que ele vai nos mostrar e vai nos dar os elementos para nós compreendermos de onde vem essas mudanças no espaço e no tempo. É muito simples. O próprio capitalismo, e isso é Marx, o próprio capitalismo na sua roda, a imagem é muito simples, na sua roda de produção, entre produzir, vender mais, acumular, explorar o trabalho e produzir mais e vender mais e mais, ele precisa aumentar o espaço em que isso se dá, portanto ele precisa se internacionalizar, se vocês quiserem, e ele precisa, o capitalismo precisa que essa roda gire cada vez mais rápido. Em vez de produzir um prego por ano, se eu produzir 100 pregos, eu vou ganhar 100 vezes mais. E se eu produzir 1000 pregos, eu vou ganhar mais 10 vezes, e portanto eu tenho que produzir mais e mais e mais rápido. Essas transformações atravessam o século XX e vêm resultar no que se chama hoje, um autor muito interessante para isso, para nós estudarmos, David Harvey, chama de colapso do espaço e do tempo. Nós vivemos num mundo em que o tempo e o espaço se colapsaram. Então, o colapso do espaço leva a certos fenômenos muito interessantes, que são, por exemplo, aquilo que um educador importante que trabalha a partir desses insights, desses autores como Foucault ou como o próprio Harvey, e tal, que é Thomas Popkiewicz, ele vai falar em um cosmopolitismo. Cada vez nós temos que nos preparar mais e mais para um cosmopolitismo. Mas, ao mesmo tempo, é um cosmopolitismo que ele chama de inacabado. Quer dizer, não só nós temos que ser cada vez mais cosmopolitas, mas esse é um processo que não tem fim, não se acaba, porque o próprio tempo está colapsado. O próprio tempo, e aí uma mudança do tempo, ele é presentificado. Vale mais o presente do que a tradição, vale mais o presente do que o futuro. Então, o cosmopolitismo, a própria noção de não lugares, cada vez nós somos mais atravessados por não lugares. Esse é o meu lugar, mas eu tenho alguns lugares por onde eu passo que não fazem sentido para mim. Então, compreender essas transformações. Bom, e o que isso tem a ver com as nossas vidas, com as vidas dos nossos alunos, com a minha vida, como eu vejo a vida, e a diferença que isso faz entre novas gerações, porque aí eu quero explorar essa questão do tempo, não simplesmente que os jovens vivem um tempo diferente do meu, não é simplesmente uma questão de diferenças etárias. É uma questão, sim, de diferença de viver o tempo, de temporalidade, de como eu vejo o tempo e a obediência que eu tenho ou não tenho ao tempo. O apagamento de fronteiras tem a ver com essa colapsação, né, com esse colapso dos espaços. Né, parece que é tudo uma geleia geral, parece que é tudo se escoa, tudo se liquefaz. De novo, aquela metáfora browniana. E no caso do colapso do tempo, eu trago, assim como alguns exemplos que têm a ver muito com a educação escolar, o que se chama presentificação, vale o tempo presente. Eu estou, nesse momento, traduzindo um livro de um colega nosso da Universidade de Buenos Aires, o professor Mariano Narodowski, e esse livro se chama Uma Sociedade, vai ser lançado ainda até o fim desse ano, Uma Sociedade Sem Adultos. Ou seja, aquilo que se chama adultez precoce da criança, que é levada a ser cada vez mais, ter um comportamento, e se espera cada vez mais dela um comportamento adulto, mas ao mesmo tempo, essa criança não, com 20, 25, 30 anos de idade, não atinge aquilo que nós chamávamos na modernidade de estado adulto, de independência e de autonomia do adulto. Portanto, o que se chama a presentificação, se vive apenas o presente. E isso tem a ver com o endividamento, com essa noção de endividamento que nos assola cada vez mais. Um autor importantíssimo, que está também sendo traduzido nesse momento para nós aqui, que é Maurício Lazarato, tem justamente um livro chamado A Fábrica do Homem Endividado. A modernidade e o capitalismo tardio, que eu prefiro não chamar de avançado, mas prefiro chamar de tardio, tem a ver justamente com esse endividamento sobre o qual nós vivemos. E sobre o qual
todas as práticas, inclusive governamentais, sobre as universidades, que é onde eu posso falar melhor, se despejam. E essa noção de inacabamento. E, por fim, dizer que tudo isso atravessa e está atravessado por novas práticas sociais que estão também no fundo de nós, das nossas vidas. Eu termino em menos de um minuto, que eu vou apenas citar um excesso, para usar uma expressão de um colega nosso que trabalha em educação, o professor Antônio Nova, que foi reitor até agora da Universidade de Lisboa. Ele diz uma tribalização que é cada vez maior do que a socialização. Quer dizer, ele acha que há um excesso de comunitarismo e uma falta de sentimento social. As conectividades eletrônicas, se vocês quiserem, as alianças transitórias, nós fazemos amizades e nos descartamos delas cada vez mais rápido, promovidas essas alianças em parte por essas mídias eletrônicas, o que leva a novas práticas políticas. Então, nessa perspectiva, o que aconteceu em 2011 no Brasil não foram propriamente movimentos sociais, mas foram movimentos comunitários, os movimentos de rua. Não há a sociedade que está envolvida ali, no sentido clássico. Desculpe, 2013, faz um ano e meio, em meados de 2013, desculpe. Foram movimentos comunitários ou tribais. E a grande tensão, que cada vez fica mais clara para nós aqui, nessa mesa, e desses dias, e nas nossas vidas cotidianas, que é a tensão entre a diferença e a igualdade. Quer dizer, como garantir a manutenção das diferenças e, ao mesmo tempo, garantir igualdades? Ou definirmos claramente de que igualdade nós estamos falando. Então, são provocações que eu quero fazer para vocês, que eu fiz, e que remete àquilo que eu posso chamar de condições de fundo que estão por debaixo mesmo daquilo que é pensável, daquilo que é como nós representamos, como nós nos sentimos e sentimos, e como que nós usamos os espaços e os tempos das nossas vidas, das nossas escolas, e as transformações profundas que essas coisas estão ocasionando em nossas vidas. Vocês desculpem, foi muito panorâmico, muito rápido, mas é assim mesmo, mais para ficarmos provocados por isso, e eu acho que é mais importante até ouvirmos alguma contribuição, alguma manifestação de vocês. Por enquanto, muito obrigado. Muito obrigada, professor Alfredo. Eu acho que ficou bem claro a necessidade de compreender as transformações sociais, políticas e econômicas para poder realmente ver o sentido e as proposições das políticas e das mudanças no âmbito da educação. Eu acho que esse é um dos desafios que nós temos como educadores, que não podemos pensar a educação isoladamente das transformações sociais, políticas e econômicas. Bom, agora vamos dar a palavra para a professora Elizabeth Macedo, Peixe para os amigos, né? Alô? Gosto mais desse aqui, gosto de segurar, para ter alguma coisa a fazer com as mãos. Bom, gente, bom dia a todos e a todas, bom dia ao pessoal da mesa. Já falou bom dia lá no hotel, mas de novo. Bom, prazer estar aqui, discutindo com vocês, apresentando um pouco do meu posicionamento. Porque isso é uma mesa que eu acho que, fundamentalmente, a gente está esperado da gente também um posicionamento político em relação à questão. E eu vou iniciar minha fala lendo 3 frasezinhas de um professor chamado Pasi Sahlberg, que foi diretor do Centro para a Mobilidade e Cooperação Internacional da Finlândia. O número 1 do PISA, a campeã do PISA. E Pisa aqui não é a cidade de Pisa, onde tem uma corrida automobilística, não. Pisa, o Sistema Internacional de Avaliação. E essa fala está numa pequena entrevista que nós traduzimos para a BDC. No blog da BDC vocês acham a entrevista como um todo. A BDC é a Associação Brasileira de Currículo. E a fala, um pedacinho que eu peguei, diz o seguinte: a Finlândia não é fã de padronização na educação. Entretanto, a formação de professores na Finlândia é cuidadosamente padronizada. Todos os professores devem ter diploma de mestrado
em uma das universidades de pesquisa do país. E é esse o espírito com o qual eu vou começar a minha fala. Eu não vou falar de formação de professores, vou falar de base comum nacional, mas eu quero começar a minha fala com esse espírito. E, com isso, obviamente, eu já estou dizendo, para não ficar dúvida nenhuma, que eu sou contra toda e qualquer diretriz centralizada. Agora, com o nome de base comum, curricular comum nacional, base nacional curricular comum, mas que já teve muitos outros nomes. Já se chamou diretrizes curriculares nacionais, já se chamou PCN, que o PCN só não foi a base comum nacional porque nós nos levantamos contra e conseguimos reverter no Conselho Nacional de Educação que ela se transformasse na base comum nacional. Isso foi alguma coisa que aconteceu lá na década de 90, já está muito tempo atrás, um montão de gente não era nem nascida, mas houve esse movimento, houve essa tentativa. E esses muitos nomes são para tentar definir alguma coisa que está lá no artigo 26 da LDB, a que Nilda fez referência. E eu diria, a minha tese é que a gente leu esse artigo lá, 26 da LDB, animado também por uma certa fantasia de controle. Nós lemos lá que a base nacional comum, que estava citada, ainda deveria ser definida e, desde então, não poupamos esforços para defini-la. Não necessariamente, quando a LDB fala em base comum nacional, eu posso até interpretar que a base comum nacional de que ela está falando já está lá. Porque depois ela tem nos artigos seguintes vários elementos, vários detalhamentos. Mas não, nós achamos que temos que definir uma base comum nacional. A LDB está nos mandando fazer isso. Está nos mandando porque não conseguiu fazer lá. E não conseguiu fazer lá por quê? Por que a LDB não definiu, mandou a gente fazer depois? A gente sabe de processos políticos que, normalmente, alguma coisa que a gente joga para frente é porque a gente não conseguiu fazer. Principalmente controle. Quando a gente joga o controle para frente é que a gente não teve espaço político naquele momento para estabelecer aquela estrutura de controle. E foi assim que a gente veio vindo. Desde 86 a gente vem fazendo bases comuns ou alguma coisa para responder à demanda da LDB por bases comuns. O meu projeto do CNPq, que acabou agora em fevereiro, era falando sobre as diretrizes, era trabalhando com as diretrizes curriculares nacionais. Essa última diretriz curricular nacional, que já era um documento com 18 folhas, 60 artigos, eu pensei que era o último. Bom, aqui já chegaram no limite da definição. Uma definição bem ampliada de currículo que envolvia tudo, inclusive a gestão da escola. Falei, bom, acabou, já conseguiu determinar até o limite. Não, já tem mais uma coisinha que agora vem no PNE, pedindo para definir alguma coisinha a mais. Antes, eu quero um pouco dizer, quer dizer, que a minha rejeição a essa ideia de base comum nacional, eu vou repetir isso várias vezes para ficar bem claro, ela tem a ver com a desqualificação do trabalho do professor, com a desqualificação daquilo que a gente faz no espaço da sala de aula. Mas ela tem a ver principalmente com uma pretensão que eu acho que está embutida nessa ideia de que se pode projetar e controlar a experiência de vida das pessoas. Ontem o Marroio falou aqui muito claramente, preparar para a vida. Olha a pretensão, o tamanho dessa pretensão de que eu posso controlar e projetar, porque se eu vou fazer uma base comum lá com tópicos, porque ainda tem o seguinte, a base comum não pode ser uma coisa assim genérica, não, tem que ter tópicos, que as pessoas só conseguem ler em tópicos. Então vamos lá, vamos botar os tópicos aqui para a gente poder saber direitinho o que é a base comum nacional. Então a ideia de projetar e controlar a vida das pessoas. Eu entendo que uma escola que abre mão da diferença, e não há como produzir, a meu ver, uma base comum nacional com respeito à diferença. E eu vou tentar argumentar isso no final da minha fala. Essa escola que abre mão da diferença, ela produz o diferente. Que, como nós vimos ontem nas vinhetas que os estudantes apresentaram na abertura, esses diferentes eles são produzidos para ser expulsos. E, possivelmente, quando eles são expulsos, eles estabilizam uma certa fantasia de controle. Está tudo sob controle, porque o diferente eu tiro, eu jogo para fora. Eu lembro aqui também da fala do Arroio, ontem, em que ele dizia, educação para a cidadania, que nós defendemos ardentemente ao longo das décadas, ela jogava no limbo da não cidadania, isso é a minha leitura do que ele falou, os não escolarizados.
Porque quando a gente dizia que era preciso escolarização para cidadania, eu estou formando o cidadão dentro da escola, eu jogo no limbo da não cidadania todo um conjunto de sujeitos não escolarizados. Né? O diferente, esses sujeitos não escolarizados acabavam sendo o diferente que a nossa boa intenção de formar para a cidadania criava. Né? E é um pouco esse jogo de palavras que eu vou usar no finalzinho para discutir aqui a ideia de que quando a gente centra um currículo na igualdade, quando a gente aposta no comum, a gente cria o diferente dentro da escola. A gente produz, não a diferença, mas a gente produz o diferente. A diferença não produz o diferente. A diferença produz a singularidade de todos nós, e eu vou trabalhar isso um pouquinho mais no final. Mas antes de eu discutir essa ideia, eu quero explicitar o que eu vou chamar de uma super preocupação em que eu tenho visto o debate atual. Eu já falei que eu sou contra uma base comum nacional, mas eu tenho, em relação a esse debate que está ocorrendo, uma preocupação extra, né? Que vai além dessa minha rejeição à ideia de controle do currículo. Né? Eu não vou tratar aqui de todos os sentidos que estão circulando para a base comum nacional. Né? Eu quero chamar a atenção que eu estou fazendo um recorte muito específico e que há outros sentidos quando a gente fala em base comum nacional. Né? Tem a ideia, por exemplo, de expectativa de aprendizagem, que era o que estava escrito lá no iniciozinho, que depois foi renomeada ou reconcebida, dependendo de quem fez, né, como direitos de aprendizagem, né, que nós julgamos que é legítimo definir. Tem também a ideia de conhecimentos poderosos, um conjunto de conhecimentos poderosos, como diz o Michael Young, né, ou que a gente, na pedagogia histórico-crítica, a gente chamou de conhecimentos socialmente acumulados. Eu não estou dizendo que essas duas coisas são semelhantes, mas eu acho que o espírito que anima a ideia de que existem conhecimentos poderosos que precisam estar no currículo, ou que os conhecimentos socialmente acumulados precisam estar no currículo, é um espírito semelhante. Há também a ideia de padrões de avaliação ou objetivos de ensino, né? Que fica até, em alguns momentos, está lá, expectativas de aprendizagem e objetivos de ensino, direitos de aprendizagem e objetivos de ensino, né? Então tem aí também a ideia de padrões de avaliação ou objetivos de ensino, que não necessariamente estão definidos como de avaliação, porque a retórica é, bom, nós estamos guiando o currículo pela avaliação. O que nós estamos buscando fazer com uma base comum nacional é inverter isto e botar do jeito certo. Eu faço o currículo e depois eu faço a avaliação a partir do currículo. Jeito certo ou jeito errado é a mesma coisa. Né? Começou daqui ou começou daqui, deu no mesmo. Né? Até porque a avaliação era parte da teoria curricular. Né? Surgiu como parte da teoria curricular. Né? Eu vou acabar muito mais ficando nesse último sentido, né, de padrões de avaliação, de objetivos, mas mais pelo caminho que eu vou escolher. Né? Não é porque eu considere que este é prevalente ou não dentro da discussão. Essa discussão ainda está em curso, os projetos políticos ainda estão acontecendo, então não necessariamente é assim que isso vai terminar. Né? O caminho que eu vou escolher nesse primeiro momento é trabalhar com a minha preocupação com os sujeitos que estão sendo constituídos e constituindo o debate atual sobre as diretrizes curriculares, sobre a base curricular, comum e nacional. Comum e nacional eu estou sempre botando entre colchetes, entre aspas. Eu não sei o que é comum e não sei o que é nacional nessa base. Eu tenho dificuldade até com a ideia de base, mas depois eu ainda vou andar um pouquinho nisso. Eu estou todo o tempo, então, trabalhando com essa ideia de comum e nacional como alguma coisa em suspenso, né? Porque eu não acredito que haja um nem outro, a não ser na linha de uma fantasia. Eu vou dividir essa minha fala em dois eixos. Né? O primeiro eixo vai ser guiado pelas questões que agentes políticos têm participado desse debate. Quem é que está trabalhando politicamente na montagem dessa base comum nacional? E que sentido de base comum esses agentes políticos buscam hegemonizar? Né? Os argumentos que eu vou fazer um pequeno resuminho aqui de argumentos que já estão publicados no artigo da revista É Currículo. Eu vi que tinha um pessoal aí acho que com artigo, né? Então pedi desculpa, mas vai ser bem rapidinho. Né? Eu vou me permitir fazer isso, né? Não porque eu não tenho outra coisa para dizer, que eu posso falar aqui horas, porque eu adoro falar. Mas, assim, porque eu acho que esse é o foco central do que eu estou chamando de super preocupação. Né? Super preocupação, eu estou entendendo assim, alguma coisa para além do meu desagrado com a ideia de que a gente vai definir centralmente currículos. Né? E eu estou me referindo aqui, né, à forma insidiosa como determinados parceiros privados, na forma de fundação ou não, né, começaram a se fazer presentes nos debates.
né, quando a gente começa a perceber os debates sobre as bases comuns nacionais, a gente tem uma participação insidiosa de determinados agentes privados. Eu vou sugerir um exercício a todo mundo aqui, né, que a gente vá na internet, né, não vou fazer que a gente não tem tempo, né, pelos sites dos principais agentes públicos que estão participando desse debate de base comum nacional. Entra lá, MEC, Undime, Concede, né, e todos esses sites têm alguma coisa assim, parceiros. Né, todos eles falam alguma coisa de base comum nacional e tem alguma coisa parceiros. Vamos entrar lá nos parceiros. E a gente vai ver que esses parceiros eles são todos cruzados. A gente tem referências cruzadas a esses parceiros. O que aparece numa, aparece na outra. Se você entra no site desse parceiro, vai também ter alguma coisa sobre base comum nacional e os parceiros desse parceiro são mais ou menos os parceiros do primeiro parceiro. A gente consegue fazer um mapa desses parceiros. E eu vou citar alguns desses parceiros que aparecem mais fortemente. São instituições financeiras e empresas tipo Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Volkswagen. Tem também algumas fundações. Essa vai agora. Fundação Vitor Civita, Fundação do Roberto Marinho, Fundação Lehman, Sempec, Todos pela Educação, Amigos da Escola. Se vocês procurarem, isso aí está em todos esses sites. Né? E agora ainda teremos a Xuxa, mas a Xuxa é especialista. Ela vai ser paga para fazer isso. Vocês estão pagando. Ela vai ser paga. Bom, então, constituem assim, como esses parceiros constituem o que o Stephen Ball vai chamar de comunidades políticas descentradas, né, que são articuladas em torno de problemas sociais comuns, tendo em vista as suas soluções. O Stephen Ball ele faz um mapeamento de redes internacionais, né, basicamente com esse mesmo exercício de procurar as redes, e ele vai criando mapas dessas redes. Os mapeamentos são absolutamente inacreditáveis. Eles articulam, por exemplo, grandes empresas educacionais, tipo Pearson Corporation, grandes empresas internacionais, com escolas de baixo custo, por exemplo, na África e na Índia, para populações hipercarentes, e, obviamente, isso não está apenas no altruísmo, mas está envolvido também na produção de materiais que essas escolas vão receber para educar, materiais, obviamente, totalmente à prova de professor. Né? E celebram, né, essas redes, elas celebram os princípios de mercado em resposta à ineficiência do setor público. Se a gente for um pouquinho mais além, no nosso caso, nessa busca, por exemplo, o YouTube tem uma série de seminários que foram levados a cabo para a discussão da base comum, né, que conta com essa rede aí de sujeitos. Tem lá a Fundação Lehman, por exemplo, tem um Lehman Online, alguma coisa assim. Então tem várias dessas ocorrências lá no YouTube, você pode assistir ela inteirinha, se tiver saco. E a mesma coisa você pode fazer, se você entrar no site da Undime, tem lá também um montão de videozinho do YouTube que você pode assistir. Aí eu vou destacar, nesse conjunto de falas, e nesse conjunto de vídeos, e nesse conjunto de autores sociais, o protagonismo de um agente, né, chamado Fundação Lehman. Né? Não é que ele seja totalmente o único protagonista disso. Ele vai lá se ramificando em todos os outros, mas eu quero centrar nele, porque o tempo aqui da gente não dá para falar de todos eles. Em suas dependências e sob sua organização, e o pior, as suas expensas, ocorreu e vem ocorrendo uma série de seminários para secretários de educação. A maior parte são secretários de educação municipais, portanto não estão vinculados ao ensino médio, mas também tem alguns contando com a Concede, né, que seria dos secretários estaduais de educação. Se a gente entrar lá no site da Lehman, ela vai dizer para a gente o seguinte: trata-se de uma fundação familiar sem fins lucrativos, capitaneada por um cara chamado Paulo Lehman, o empresário mais rico do país e o 34º do mundo, controlador da Ambev, do Fundo de Participações 3G Capital, que por sua vez é dono do Burger King, e da B2W, que reúne as lojas americanas, Submarino, Shoptime e também da Heinz. Gente, eu estou aqui também. Bom, não vou enumerar aqui as parcerias todas, né, da Fundação, em editais encampados, mas, por exemplo, tem uma das principais parcerias dele, a Fundação Bill e Melinda Gates, né, que agora, por exemplo, está envolvida num edital encampado pela CAPES. Eu destaco apenas alguns de seus programas, que envolvem parcerias para a formação de recursos humanos e para o uso de tecnologias no Zé UA,
incluindo uma startup educacional que oferece cursos online. Ele atua também na produção de conhecimento em educação. Por exemplo, o Programa de Formação por Reforma Educativa na América Latina e no Caribe, o PREAL, contou com pesquisadoras da Fundação Lema, a Paula Lozano e a diretora executiva, a professora Ilona, no qual se propõe, uma das metas desse documento, diz a criação e implementação de padrões curriculares. Né? E eu chamo a atenção que o estudo que a Paula Lozano tem apresentado não foi a tese de doutorado defendida em Harvard, como tem sido destacado, a tese de doutorado é sobre ensino de matemática e as questões raciais, né, onde ela mostra que questões sociais são mais importantes do que o que acontece na escola para a defasagem de aprendizagem em matemática. É este o estudo de doutorado. Né, isso é um estudo que ela tem apresentado, é um estudo financiado pela Fundação Lema, um estudo de propostas curriculares financiados pela Fundação Lema. Né, o que eu quero dizer com esse destaque, né, da Fundação Lema não é que se está deslocando impostos para um projeto específico de educação, como sempre aconteceu com as fundações. Né, toda fundação cria uma escola e joga naquela escola impostos que eles deviam estar pondo na educação pública. Não é disso que se está falando agora. Com o apoio de Ball, eu argumento que as atuais redes deslocam e borram as fronteiras entre público, privado, filantrópico e não governamental. Eles constroem diferentes paisagens nas quais princípios de mercado são apresentados como a solução de problemas criados pela má gestão do setor público. Constituem-se o que o autor chama de comunidades epistêmicas de política, articuladas em torno do antagonismo e, ao mesmo tempo, da mútua dependência entre Estado e mercado. E ele produz novas narrativas sobre o que conta como boa política. Para o autor, portanto, essas redes de política têm operado de forma global, constituindo uma nova forma de governamentabilidade, criando novas formas de sociabilidade. Um novo modus operandi que envolve a importação de formas empresariais para a gestão dos bens públicos como a educação. Não se trata mais de financiar projetos públicos, mas de criar e gerir projetos em parceria com os estados. Essas fundações, que ele chama de fundações 3.0, como a Lema, ela visa a produção de narrativas hegemônicas sobre o que é qualidade de educação e sobre como atingi-la. O que está expulso dessa narrativa, como seu exterior constitutivo, é a noção de que a educação é um bem público e, como tal, precisa ser gerida. Essa forma de gestão da educação e um levantamento das falas que ocorreram nesses seminários mostra que o sentido de base comum nacional que tem sido dado é o sentido ligado a padrões de avaliação, ou o sentido de núcleo comum, né, que está presente na experiência americana. É marcada por uma gestão também lá, né, onde você tem uma rede de diferentes sujeitos sociais privados mantendo essa base comum. A base comum americana ela foi financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Né? E a gente não pode deixar de destacar a presença de empresas educacionais, como a Pearson Corporation, né, que estão envolvidas na produção do material que deriva da adoção generalizada dos padrões. Então, não é só criou-se padrões e aí se escreve materiais que passam a ser vendidos para todas as redes de ensino. Né? Para além da fantasia mesma de controle, talvez a gente aí consiga entender um pouquinho por que isso está interessando tanto a empresas privadas. Eu ainda tenho um segundo eixo que eu tenho que falar aqui muito rapidinho, que é o seguinte: por que essa discussão de bases comuns e nacionais ela ressurge com força no debate, num cenário em que as culturas não hegemônicas constituem, com muita luta, maior visibilidade. E por que esses outros, recusando as máscaras, arrombaram os espaços públicos que nós precisamos de um currículo comum? E nessas perguntas eu não estou mirando as fundações 3.0, né, que eu não tenho dúvida que não tem nenhum compromisso com a diferença. Eu estou mirando nós mesmos, pensamento pedagógico que se pauta pela definição de identidades pré-definidas. Cidadania, né, como o Miguel falou ontem, ou uma pretensão maior para a vida, né, que a base comum visa garantia. Que nós vimos hegemonizando por comum quando nos referimos a currículo. E eu não vou nem repetir essa pergunta para a base. Eu não sei nem o que é comum, imagina se eu sei o que é base. Como defendemos a necessidade desse comum? Eu acho que essas perguntas elas não têm respostas simples e únicas. Né? Eu vou reduzir o amplo debate a algumas respostas que, nesse processo, vão ser necessariamente estereotipadas. É um risco, mas eu vou assumi-lo.
O comum está relacionado ao projeto de identidades, como a ideia de cidadão, ou mesmo a de ser humano, e é construído por meio do domínio de conhecimentos socialmente acumulados ou os conhecimentos poderosos. Expressa os direitos de aprendizagem dos sujeitos apresentados, que, como a maioria dos nossos direitos, são, na verdade, deveres de saber. Tal defesa se justifica como forma de garantir uma maior equidade econômica e social, ou seja, redistribuição, de propiciar uma formação de qualidade para todos. Mesmo que essa minha descrição seja um estereótipo, eu quero destacar que esse comum reconhece os questionamentos contemporâneos sobre a fixidez identitária, assim como as demandas por reconhecimento de identidades historicamente negadas. Ou seja, o comum de que nós estamos falando, diferentemente daquele das fundações 3.0, promete incorporar a pluralidade, ser inclusivo, ser para todos. Com essa minha descrição, eu acho que preciso repetir que eu sou contra a base comum nacional para o currículo. Dava até para aparecer, bom, vai ver que ela está começando a ficar a favor. Está tão inclusiva, a base está tão legal, esse comum está botando todo mundo. O meu argumento é que essas promessas, quer dizer, eu não sou contra, eu preciso explicar também, né, que eu não sou contra políticas de redistribuição econômica, né, nem ao reconhecimento das identidades historicamente negadas ou a uma escola de qualidade. Né, porque também parece que se você é contra as bases comuns nacionais, você é contra isso tudo. Né, você é um sujeito do mal. Né, meu argumento é que essas promessas que o discurso do currículo comum nos apresenta não serão cumpridas pela aposta no comum, mesmo que esse comum seja inclusivo da diversidade. De raça, de classe, de formas de viver a sexualidade, como nós vimos aqui nas vinhetinhas. O comum só enxerga a diferença como diversidade, ou como que o Bourboulon chama de diferença entre. E isso produz o diferente, o outro do eu, e nega a diferença como singularidade. O diferente, nesse caso, é o erro da promessa de igualdade. Quando eu prometo a igualdade, aquele que não se encaixa na promessa de igualdade, ele é o diferente. É tudo que eu consigo, e aí eu tenho, se eu conseguir inserir todos esses diferentes como diversidade, eu proponho que eu estou sendo inclusivo, e é isso que está na ideia de comum que eu quero discutir. Na verdade, eu quero um currículo em comum, né, centrado na diferença como singularidade. Minha aposta é num currículo vida e não num currículo para a vida, para citar a fala de Arroio. Para evitar confusões, na medida em que já devo ter terminado meu tempo, já terminei, quero acrescentar apenas que essa diferença como singularidade não tem a ver com esquizofrenia, né, ou com o ser humano autônomo que paira acima de tudo. Eu também não acho que a gente consegue, bom, eu vou ser um sujeito singular que estou em cima de tudo, então eu não preciso saber, não preciso partilhar nada com o outro. Esse sujeito singular se constitui também por uma sujeição, né, que é uma sujeição inaugural, a normas de inteligibilidade cultural. E são essas mesmas normas que regulam a distribuição, por exemplo, dessas vulnerabilidades ou desse outro de que eu estava falando. Ou seja, esse sujeito singular ele só existe na relação intersubjetiva. Eu digo isso só para deixar claro, né, que eu não defendo que a diferença, que quando eu defendo que a diferença deve estar no centro da experiência educacional e curricular, eu não estou advogando que o reconhecimento não é necessário, né, mas que ele não se dá pelo partilhamento do comum. Né, porque é isso que eu acho que é a confusão que a gente tem tido nessa discussão, um pouco passa por aí. Você está negando a necessidade de um reconhecimento? Você está negando que as pessoas precisem se sentir pertencentes a uma determinada cultura? Não. O que eu estou negando é que isto se dá pelo partilhamento do comum. Né? E menos ainda se esse comum é tratado como alguma coisa externa. Né? Se esse comum é tratado como um conhecimento que precisa ser dominado. Né? Eu advogo que esse comum ele é construído no espaço intersubjetivo, né, por meio da negociação com a diferença. Não da negociação com o diferente. Eu não quero inclusão do diferente, eu quero inclusão da diferença. Né? E se eu incluir a diferença, eu não tenho diferente. Né? Porque as questões de identidade de negro, mulher, é porque a gente cria esses grupos. Eu sou tão diferente de uma outra mulher quanto eu sou diferente de um homem. Quando eu sou diferente, a diferença é da nossa singularidade. Ela não tem a ver com grupos identitários, ou ela não tem só a ver com grupos identitários. Eu não quero com isso negar a importância desses grupos identitários na luta política. Né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar isto sempre sob suspeita. Eu vou parando aqui, eu já parei do meu, já estou com menos alguma coisa, mas eu não sou
bom porque a mesa está levando com humor e eu também esta necessidade de controlar o tempo. Muito obrigada, professora Elizabeth. Eu acho que esta mesa começa, se a gente começa a armar o quebra-cabeça do seminário. A gente pode começar a associar as outras duas mesas, as problematizações das outras duas mesas, das mesas de ontem, com as problematizações que estão sendo colocadas hoje na mesa. Obrigada, professora Betty. A Betty deixa claro como uma das questões que foram colocadas ontem, como a ideologia empresarial está de diferentes maneiras encantando, entre aspas, o mundo educacional, mas ao mesmo tempo como o mundo educacional tem se transformado em um mercado educacional, como falam outros autores, em um nicho de mercado. Isto é, um novo espaço para o desenvolvimento do mercado privado, das formas mais perversas ou diretas e indiretas, o que nos transforma muito, o que nos deixa muito mais difícil o debate educacional, porque são outros elementos que se colocam na mesa. A outra questão, associando também com as outras mesas e com as três falas, como estos palestrantes nos deixam claro, a professora Nilda mostrou muito didácticamente, este espaço de disputa que se coloca nas diferentes áreas quando se pensa educação. E eu estava lembrando de duas questões que são as seguintes. Não vou me dizer de currículo, porque como disse a professora Nilda, especialista nisto, falar de currículo não é falar de conteúdo, né? Mas é muito interessante como de uns anos para cá, ao mesmo tempo que se insiste em que a escola média cada vez se ensina mais, se ensina demasiadas coisas, tem demasiado conteúdo, tá? Cada vez mais se quer colocar mais conteúdos dentro da escola. Ou seja, a ideia de que o currículo, os conteúdos da escola média estão engordando, né? Ao mesmo tempo que se critica. Então, bom, todos querem ou todos queremos colocar o que nós consideramos como a verdade dentro de que se ensine na escola. Então, aqui se coloca uma outra questão. A escola perdeu legitimidade como espaço de aprendizagem? Como será que perdeu legitimidade se todos queremos colocar dentro da escola o que consideramos como verdade para ensinar? Parece que não, parece que ao contrário. A escola está cada vez mais adquirindo maior legitimidade como espaço de socialização em determinados e bem diferentes modelos de sociedade. Esta é uma questão que eu queria ressaltar. E a outra questão que eu acho bem interessante, que se colocou aqui na mesa, que é o papel, por um lado, esta discussão entre igualdade e diversidade, que, ao meu ver, é tão caro para os setores progressistas. A direita não tem nenhum problema, porque não está buscando a igualdade. E a diversidade é utilizada como justificativa da desigualdade. Mas quando nós queremos compatibilizar modelo de sociedade que construa uma igualdade social e, ao mesmo tempo, reconheça a diversidade, isto é, não construa uma sociedade homogênea, porém igual, aí nos encontramos com desafios muito mais complexos, tanto teóricos quanto políticos. E, por último, queria ressaltar também com relação a este tema, como está atravessado também outra discussão e outra questão muito cara para nós no Brasil, que é qual é o papel do Estado. Isto é, quando nos últimos anos a gente vem percebendo uma disputa política muito forte sobre qual é o papel do Estado e qual é o papel do Estado federal e qual é o papel dos estados estaduais e locais.
quando se fala da definição de um piso nacional de educação, não, aí o Estado Nacional não tem que abrir a boca, não lhe compete. Mas quando se fala de conteúdos para a escola, aí sim é o Estado Nacional que tem que definir. Quando se fala de definições de condições materiais iguais no conjunto do país, não, aí o Estado Nacional ou o Estado Federal não tem nada a dizer. Mas quando se diz quais têm que ser os conteúdos mínimos, e esse termo, eu acho um termo extremamente doloroso, porque o mínimo ninguém merece, aí sim é o Estado Federal que tem que definir. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é como não podemos discutir cada política por separado. E não podemos definir, como também colocaram aqui, cada política descontextualizada de um processo maior de disputa, como estava sendo colocado, de projetos, não só educacionais, sino sociais, e para nosso país, o Brasil. Bom, aqui eu acho que a organização não me permitiu empezar. Ao contrário. Perdão. Aqui houve uma flexibilização da organização, levando em conta que é importante também a gente mexer as pernas e os braços. Então, vamos fazer um intervalo, mas vamos nos comprometer, prometem, que em 10 minutos, vamos pôr os relógios todos em comum, são 10h20, 10h30 estamos todos de volta. Prometido? Pronto. Ele que deu o recado. Eu não tinha visto, não, que ontem não me deixava.